Hoje eu quero falar com vocês sobre elogio. Elogios, o que eles comem, onde moram, como se reproduzem. Brincadeira. Na verdade, o que eu quero falar é sobre a nossa dificuldade em se sentir bem com elogios e essa sensação de que a gente tem que as outras pessoas podem reconhecer e nos elogiar em diversas características, mas a gente não consegue acreditar nisso, pelo menos não por muito tempo. Para quem ainda não me conhece, é sempre bom lembrar que eu espero que novas pessoas vejam, né, os vídeos. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a encontrarem alívio para a ansiedade, manejando sentimentos de vergonha, culpa e autocrítica. E por que hoje o papo é elogios? Essa é uma sensação super comum, que aparece muito em consultório também, e entre as pessoas que eu conheço em geral e até comigo mesmo, de que não importa quantas vezes a gente escute determinados elogios, parece que eles não fazem sentido pra gente. Por exemplo, uma mulher, isso é um exemplo real, muito fácil de encontrar, mas um exemplo real que eu tirei da caixinha de comentários da página também. Uma garota que é linda e que tem muita dificuldade de se perceber como uma mulher bonita, mesmo tendo esse retorno dos amigos, da família, falando como ela é bonita, ela não consegue acreditar nisso, né? E aí, quando eu falo de elogios, é mais do que essa coisa, você não sabe receber elogios, recebe elogios. Isso não é um conhecimento, tá? Não é assim, então vou receber elogios, então em vez de me desculpar, eu vou falar obrigada porque você me elogiou. Mas o meu sentimento cocô continua igual, tá? Então não é só isso, não é só deixa o outro falar e receba. Mas entender um pouco como é esse processo. Né? Porque eu, por exemplo, muito jovem, aprendi assim, receba elogios, né? Aprenda a receber um elogio. Então quando o outro fala, nossa, que roupa linda, então eu vou falar obrigada, em vez de falar, foi R$10. Né? Mas o sentimento continuava igual. O sentimento continuava, né? Esse elogio não tem o mínimo efeito no meu coração. E aí quais são os efeitos? E eu vou explicar para vocês, né, por que isso acontece com a gente. Mas quais geralmente são os efeitos imediatos do elogio? Principalmente o elogio de uma característica que você não reconhece, né? Pode ser eu sou bonito, pode ser você inteligente, pode ser você canta muito bem, você escreve lindamente, qualquer talento seu. E aí você recebe o elogio, e aí geralmente, se você é uma pessoa que tem alguma dificuldade nesse campo, você vai sentir uma das duas coisas. Ou um zero, tipo, que essa pessoa tá falando não chega, não faz sentido, ou uma euforia, tipo, uau, eu sou muito boa, eu sou muito linda, e essa euforia vai durar assim, vai chegar num pico, vai cair, e depois, se você não ouvir em breve outro elogio, você já tá lá no chão de novo. Né? Porque não é uma crença que você tem, não é uma percepção que você tem de que de que aquele elogio é real. Né? Então, mesmo quando você acredita, ele vem nesse pico e cai. Tá? Então, é como não, você precisa de uma confirmação constante. Tá? Uma confirmação constante de que você é muito boa, ou você é muito bonita, ou você é muito talentosa, ou você é muito inteligente, porque toda vez que você é deixada sozinha com você, e não existe essa confirmação do outro, aí vai lá embaixo. E aí você tá no vazio de novo. No vazio que é você com você mesma e aquilo que você
pensa sobre você mesmo. Então, depois que passa essa euforia do elogio, quando você é a pessoa que toca mais nessa parte da euforia, vem essa sensação de vazio e de insuficiência. Então, eu sou talentosa? Não. Nem tanto. Talvez naquela música eu tenha cantado muito bem, mas não, a pessoa ouviu errado. Ou então só aquela pessoa que acha. Aí começa, né, a desconstruir o elogio. E é interessante que, nesses casos, os elogios eles passam, mas as críticas tendem a grudar, né? Elas encontram uma aderência. Então, quando é uma visão que não é positiva sobre uma característica sua, pode ser a mesma característica, né? Uma pessoa dizendo que você é bonita e outra pessoa dizendo que você não é, uma pessoa dizendo que você é inteligente e outra pessoa dizendo que você não é. Geralmente, essa crítica ela tem uma aderência maior, ela fica com a gente, né, por bastante tempo. E afeta a gente emocionalmente, não tem esse pico e vai embora, né? Geralmente ela fica mais tempo. Como é que isso acontece? Eu estava vendo uma palestra que eu amei, num summit que teve Compaixão na Psicoterapia. E o palestrante, ele trouxe essa metáfora do Teflon. E aí, explicando. Anteriormente, tem uma teórica da psicologia, a Marsha Linehan, que ela fala sobre a mente Teflon, né? Teflon é aquela substância da frigideira, geralmente da panela, que permite que as coisas não grudem. Então, uma mente Teflon seria uma mente que não segura os pensamentos, né? Que as críticas passam, inclusive, né? Que não retém a negatividade das críticas, elas chegam e vão. Só que o mesmo efeito, esse palestrante trouxe, acontece com a vergonha. A vergonha se torna um teflon da mente no sentido de que os elogios vêm e passam. Você não retém, não tem aderência. E aí mesmo que tenha um pouco de aderência, que é assim, uau, me chamou de inteligente. Logo, encontrou o pico, foi embora. E aí o que é a vergonha? Vamos entender um pouco mais esse sentimento de vergonha. A vergonha tem um sentimento de ser inadequado. E aí eu já falei, acho que no último vídeo, mas vou falar nesse de novo, porque, né, a vida é repetir as coisas até que a gente consiga entender elas cada vez melhor. Existe a vergonha internalizada e externalizada, e elas se misturam, tá? Não é, assim, 100% claro para entender. Mas, simplificando muito, a internalizada tem a ver com a imagem que eu tenho de mim, e a externalizada tem a ver com a imagem que eu acho que os outros têm de mim, né? Como eu vivo na mente dos outros. Então, se eu acredito, né, que eu tenho vergonha da minha aparência, eu não me acho uma pessoa bonita, eu não acho que eu sou uma pessoa visualmente agradável ao ponto de isso me causar um mal-estar de vergonha, né? Isso é uma vergonha internalizada. Mas se além disso, né, eu acho que os outros me percebem como uma pessoa feia, então isso é a vergonha, né, como eu vivo na mente dos outros. Geralmente essas duas coisas estão juntas, tá? Porque raramente eu vou pensar assim, nossa, eu sou muito bonita e os outros me veem como feia. Ou então vou pensar, né, eu sou horrível, mas os outros me veem como bonita. Geralmente as coisas se misturam, mas às vezes um é mais forte que o outro, enfim. Por que a gente faz essa diferença? Porque são formas diferentes de lidar, tá? São vozes diferentes que falam coisas sutilmente diferentes na nossa cabeça. Então a vergonha, ela de alguma forma impermeabiliza, porque assim, essa na verdade a imagem que me traz assim, mais do que o teflon, até essa coisa de se tornar impermeável. Eu lembro de falar para minha terapeuta assim, que é como se eu fosse impermeável a elogios. Não entra, eu vejo, ele passa ali na minha frente, mas assim,
E eu aprendi a fazer a performance assim, ai, obrigada, ai, que lindo, nossa, que bom, né, e somos juntas e não sei o quê. Eu reconheço a intenção carinhosa da pessoa, mas não existe um contato emocional em que aquilo me nutra emocionalmente. E isso é uma coisa bem interessante, porque assim, o que o elogio dá pra gente? É um reconhecimento e que traz uma sensação de pertencimento, quando o outro me reconhece. E o que a vergonha, ela quer da gente? Ela quer que a gente pertença. Aí eu vou explicar isso, pode ter sido um saltinho aí, eu vou esmiuçar esse pensamento. Mas antes de esmiuçar esse pensamento, vamos lá para esse momento que você recebe o elogio. Aí você recebeu o elogio, aí você tá lá no teflon da vergonha. E da vergonha, porque... E a vergonha, gente, não tô falando assim, nossa, não tem a ver com timidez, tá? Não tem a ver com timidez, não tem a ver com a performance do ser envergonhado, tem a ver com acreditar que tem algo em você que é digno de rejeição, que não é digno de reconhecimento, de aceitação. Tá? Então não precisa achar assim, eu não tenho vergonha porque eu não sou uma pessoa tímida. Não, então você pode ser extremamente extrovertido e ter vergonha, e você maneja isso de outras formas. Eu conheci várias pessoas muito extrovertidas que têm profundas vergonhas, inclusive. Provavelmente muitas das pessoas famosas vivem isso. Aí você recebe elogio, né? E aí você pode, inclusive, se dar conta que você não sente, ou até para aumentar essa camada de impermeabilidade, assim, essa barreira, aí você vai respondendo na sua cabeça. Pode ser na hora ou pode ser depois que o pico passa. Aí você fala, você justifica o elogio. Você justifica com: essa pessoa não me conhece o suficiente. Ou então, é porque eu acertei dessa vez. Ela viu quando eu fiz bem. Mas se ela me visse mais vezes, ela ia saber que isso não é verdade. Outros exemplos, anotei alguns até para tentar lembrar. Se ela soubesse, aí aquele bem que ficou denominado como síndrome da impostora, né? Tem um post sexta-feira que sai sobre isso. Se ela soubesse como eu realmente sou, o que eu realmente penso, ela não ia pensar isso de mim. Mas eu sei a verdade. Pode ser até essa pessoa não acredita nisso. Ela está sendo gentil. E aí eu estou trazendo esses exemplos para você começar a pensar e a se conectar mesmo, a lembrar se você já não falou isso para você mesmo algumas vezes, quando você recebeu um elogio. Você está sendo gentil, essa pessoa está sendo gentil, essa pessoa não me conhece, ela não sabe a realidade. Eu sei que eu já pensei isso muitas vezes. Ou então, outra coisa super maldosa que a gente faz com a gente, que é a gente recebe um elogio e logo depois a gente lembra da enxurrada de críticas que a gente já recebeu desse mesmo tema. Porque a gente tem uma aderência à crítica diferente do elogio. Por exemplo, no meu grupo de estudos, lindo, formado com pessoas que eu amo, as meninas me reforçam muito nesse sentido de falar: você é muito inteligente, Natália. Nossa, como você é inteligente. E aí eu vejo como é comum, pouco tempo depois, vir uma enxurrada de pensamentos de todas as vezes, mesmo que não tenham sido tantas na vida, sim, mas para mim elas ficaram. Eu vivi situações em que pessoas falaram que eu, não era inteligente, que eu não tinha
a cultura adequada, que eu era burra, que eu não compreendia. Todas essas pessoas, inclusive 90% foram homens, não por acaso. Então, a gente faz isso com a gente, né? E aí isso vai reforçando o quê? Não aceita esse elogio aí. Aceitar esse elogio, receber esse elogio pode até se tornar perigoso. E aí uma outra camada, que é da rejeição desse elogio, é quando aí a gente pega a pessoa que elogiou e coloca ela no mesmo saco de sem valor. Que assim, a opinião dela não vale. Assim, minha mãe disse que eu sou bonita, mas ela é minha mãe. Mãe não conta. Ou então, fulano disse que eu sou inteligente, mas veja bem, é ignorante. Fulana disse que eu canto bem, mas olha, ela não tem ouvido e é uma desafinada. E aí a gente desqualifica, quando a gente não consegue desqualificar o elogio, a gente pode desqualificar a própria pessoa que elogiou para manter essa camada de proteção, de impermeabilidade. Por que isso é uma proteção? Vou explicar também, tá? Tem o comediante famoso, falecido, Groucho Marx, que tem uma frase famosa, que é: eu não sou membro de nenhum clube que me aceite como sócio. Que é a síntese dessa defesa. Que é assim, o momento em que a pessoa, em que eu percebo que eu sou realmente reconhecida pelo outro, aí o outro já não vale mais. Né? O clube que me aceitou como sócio não pode ser um bom clube. Né? Tem que ser um clube de merda, porque afinal eu não vale a pena a sociedade. Quem que vai querer ser sócio? Ter um sócio como eu? Né? Então, se a pessoa me acha inteligente, eu claramente não sou, deve ser porque a pessoa é meio burrinha, né? Pra ela eu sou inteligente. E aí a opinião dela já não vale mais. Então, são todas formas que a gente tem de se defender desses elogios. E é uma defesa extremamente agarrada a essa nossa vergonha. Né? Vergonha de não... que é a vergonha que passa pela não aceitação, assim, eu não mereço ser aceita, não posso ser aceita como eu sou, como eu estou. E aí, para entender por que a gente precisa se defender do elogio, por que ele é perigoso, vamos voltar um pouco lá no papel da vergonha. E aí eu vou explicar a parte que talvez tenha ficado confusa do vídeo, vamos esmiuçar um pouco. Para que serve a vergonha? A vergonha serve, né, para me garantir um lugar, para garantir que eu não seja inadequada o suficiente para ser expulsa do meu grupo. Então, a necessidade de fundo da vergonha é garantir o meu pertencimento. Eu sempre falo aqui, e sempre vou repetir, que nós somos seres sociais. O pertencimento, ele é uma necessidade muito básica nossa. Muito básica, assim, como de água, ar, comida. Não dá para ignorar que isso existe. Então, a vergonha é uma forma de eu me monitorar. Né? Não seja muito burra, porque senão você não vai ser aceita. Né? Não fica achando que você é inteligente demais, porque senão você não vai trabalhar para entender as coisas e conseguir o que você quer e ser aceita. Então a vergonha ela tem um pouco esse papel da gente se auto-monitorar para a gente não incorrer em ações, né, ou alimentar características que nos deixariam isolados. Por isso a vergonha é muito forte em pessoas que viveram experiências de isolamento, de rejeição. Que podem ter sido de mais ou menos violência, mas familiar, social, enfim. A vergonha ela é mais forte em pessoas que têm essa história, porque ela faz muito sentido. Essa defesa faz mais sentido. E aí a gente entra na parte irônica da vergonha. Né?
Porque a vergonha, ela quer garantir o nosso pertencimento, mas ela blinda a gente justamente de sentir esse pertencimento. Ela tanto quer garantir o pertencimento que a gente tem expressões como vergonha alheia. Pensa um pouco, o que você sente quando você sente vergonha alheia? Ai, que vergonha aquela pessoa que está fazendo isso. Assim, tira aquela pessoa, aquele comportamento vai gerar rejeição, aquela pessoa não pertence. Ou quando a gente fala assim, falta vergonha na cara. Falta vergonha na cara. Se ele tivesse vergonha, ele não ia fazer isso. Percebe? Outra expressão, fulano deveria ter vergonha do que ele está fazendo. Se ele tivesse vergonha, ele não estaria fazendo. Já falei no vídeo das mulheres, da Culpe a Mulher, sobre vergonha e como isso é um controle social. Aí eu lembro de alguns casos de atrizes que foram fotografadas de biquíni, atrizes que já estavam com mais de 60 anos. Fulano deveria ter vergonha de sair de biquíni na praia, né, com esse corpo. Então retira isso que é ruim, que é inadequado, que a gente não quer conviver. E o mesmo mecanismo funciona para nós mesmos. Né? Eu deveria ter vergonha de ser burra como eu sou. Eu deveria ter vergonha de ser preguiçosa como eu sou. Então, e eu tenho que ficar atenta a isso, eu tenho que ter vergonha, porque se eu começar a mostrar isso, né, se as pessoas começarem a ver isso, eu vou ser rejeitada, né, eu vou virar pária, eu vou ser apartada do convívio social. Claro que a gente não faz esse pensamento inteiro, tá, gente? Tipo assim, nossa, eu que vou ser apartada, porque não funciona assim o nosso cérebro, tá? E esses sentimentos muito só funciona assim, né? Proteção, já, agora. Isso já é uma leitura mais elaboradinha. Mas a vergonha serve para proteger a gente disso. E aí, o elogio, ele, quando a gente pode receber, né, quando a gente pode sentir esse elogio, eu não falo assim um elogio do puxa-saco, do ficar assim, nossa, você é demais, você tem que sentir a deusa. É um elogio do reconhecimento, né, do reconhecimento de uma característica, do reconhecimento de uma habilidade, de uma qualidade. Quando a gente pode receber um elogio, isso é uma reconexão, né? Isso é um reconhecimento de que algo em nós tem valor para aquela pessoa, né? Então isso nos reconecta à sensação de pertencimento. Então, assim, receber elogio o tempo todo muda a vida de alguém? Não. Faz bem para a criança em desenvolvimento? Não. Mas tem algo positivo, que é essa reconexão, mas essa reconexão só pode acontecer quando a pessoa consegue receber esse elogio. Né? E receber não é fácil por esses motivos todos. E quanto maior a nossa história de rejeição, de vergonha e de autocrítica, maior a dificuldade de receber o elogio. E, novamente, não receber elogio não é falar assim, ai, obrigada, ai, vou só ouvir, receber e, né, ficar feliz e agradecer e vou parar de me menosprezar, porque isso não é uma escolha consciente. Tá? A consciência, ela é um primeiro passo, mas não é uma escolha consciente. E então é importante entender, quando a gente está na vergonha também, que ela está apartando a gente, ela está cumprindo a função contrária a qual ela se propõe. Né? Ela está existindo para dizer para a gente, olha, monitora aqui seu comportamento, monitora aqui os seus defeitos, para as pessoas não perceberem, para você não ser rejeitada, para você poder conviver em sociedade e ser aceita, ou pelo menos não ser agredida. Né? A vergonha está aqui servindo para isso. E aí, em certa medida, a gente monitora os comportamentos, mas numa camada mais íntima, a gente não consegue sentir a conexão. Não vem, não sente. Ai, mas você é linda. Tá bom? Não sinto. Mas você é tão inteligente. Continuo sem sentir. Mas eu te amo, você é uma amiga muito boa. Legal, não estou sentindo. Não estou sentindo, mas tudo bem, vamos tocando o barco, mas não estou sentindo.
Como é que a gente pode lidar com isso? Não tem uma fórmula, tá? Não tem uma prática. Eu vou falar assim, prática para a vergonha, para você fazer 21 dias e ela vai passar. E você vai criar novas conexões neurais e não vai mais sentir este peso. Eu não trabalho dessa forma porque eu não acredito que isso aconteça, tá? E eu não acredito mesmo, eu não acho que a ciência também acredite nisso, porque senão isso já estava estampado em todos os jornais mundiais. Apesar de ter pessoas que vendem resultados assim. Elas só vendem a promessa do resultado, né? Porque o resultado em si ele não existe. É um processo. É um processo que passa por várias fases, né? Então, a primeira fase ajuda a ter uma consciência do seu processo. Então, ajuda a poder entrar em contato com o seu sentimento de vergonha, né? E agora que eu te expliquei um pouco mais o que é vergonha, talvez você possa falar, olha, eu tenho, ela tá aqui. Em vez de falar, eu sou um sem vergonha, não tem vergonha de nada. Não, a gente tem, só que a sua vergonha pode ser diferente daquela que você acha que deveria ter. São elementos para a gente ficar atentos. Essas sensações quando a gente recebe elogio, tanto de neutralidade, de isso não me bate, não chega, né? Eu não consigo receber esse afeto e reconhecimento, eu não consigo me sentir reconectada com a pessoa. E outro sinal é assim, pico e depois buraco. Nossa, se não tem alguém falando que eu sou muito boa, eu me sinto o maior cocô do universo. Isso acontece bastante. Isso, inclusive, deixa a gente, às vezes, numa espiral autodestrutiva tremenda para conseguir elogios. Né? Por exemplo, ser loucamente workaholic porque a gente precisa estar constantemente recebendo esse reconhecimento do trabalho, porque no momento que ele se esvai, eu me desconecto de novo, eu me sinto apartada de novo. Ficar compulsivamente seduzindo, né, pessoas porque a gente tem interesse sexual, porque no momento que não tem alguém me reconhecendo como linda, gostosa, desejável, aí eu tô lá no vale, né? Tem o pico e tem o vale. Eu tô lá no vale de novo. No vale, que não é o vale dos homossexuais, para onde a gente vai quando a gente, né, fizer a passagem. É uma brincadeira, para quem não entende ironia, tá, gente? Mas o vale da solidão. O vale da desconexão mesmo social. Então, se você percebe essas duas coisas, principalmente quando você recebe um elogio, já é uma chamada de atenção, né? Para começar a se conectar com essa vergonha. E, né, vergonha de quê? Vergonha com... e começar a se pôr um pouco no colo mesmo. O jeito muito bom que eu conheço de trabalhar isso é psicoterapia, mas não é o único. Psicoterapia não é a solução para todos os problemas da humanidade, não significa que todo mundo tem que fazer terapia, que terapia devia ser obrigatória, eu não acredito nisso. E nem que tem que fazer para todo sempre, apesar de eu amar terapia. Mas um caminho que eu sei que eu posso ajudar com isso é a psicoterapia. Mas existem outras formas, inclusive práticas meditativas, que podem ir te ajudando a aprofundar essas camadas de consciência sobre você. Mas, para não dizer que eu não posso ajudar em nada, eu vou propor que você faça um exercício de escrita terapêutica. Você pode escrever uma carta para esse eu que tem vergonha. E aí eu sugiro que seja uma carta amorosa, porque assim, você
criticar a vergonha é chutar cachorro morto. Não faz sentido. Vergonha já está envergonhada. Né? Mas você pode escrever uma carta amorosa, falar assim, olha, do seu desejo, da sua necessidade de conexão, né? Escreve como se você escrevesse para um amigo. Entra em diálogo. E aí, por que eu falo escrever? Porque escrever torna a coisa mais concreta. É diferente de sentar, falar, fazer um exercício de cadeira vazia, que é uma prática que tem na TFC, mas que já vem de muito tempo da Gestalt, né? Eu sou Gestalt terapeuta, a gente trabalha muito com essa técnica. Então, eu sugiro que você possa começar por aí. Pode fazer, se você... Eu adoro digitar, né? Mas para esse tipo de exercício, eu acho que é interessante lápis e papel ou lápis e caneta, para você deixar fluir de acordo com o que vem, as suas emoções, os seus pensamentos, não para ficar editando. Porque isso pode ser uma chave para você perceber muitas coisas que ainda não estão conscientes. E se você sentir que precisa de ajuda para lidar com isso, busque ajuda. Eu acho importante colocar isso de forma bem clara, já que eu estou produzindo conteúdo aqui para a internet, vídeo, post no Instagram, texto, que em nenhum momento eu acho que as práticas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de regulação emocional, elas significam que a gente tem que dar conta do próprio conteúdo e ponto. Inclusive, isso é o oposto do que eu acredito. Eu acredito que a conexão com as pessoas ela é vital para a vida humana. Então, se você precisar de ajuda para lidar com esses sentimentos, busque ajuda. Se você precisar de ajuda qualificada, que não é uma escuta de um amigo, conselhos de amigo de família, busque uma ajuda qualificada para lidar com isso. E aí eu não estou falando, venha fazer terapia comigo, não. Tem um monte de terapeutas no mundo. Mas se você precisar, busque ajuda, porque às vezes está muito intrincado, muito difícil, tem muitas camadas aí. E a relação terapêutica é uma relação muito propícia para isso. A gente está aqui para isso. Eu estava no meu grupo de estudo hoje, a gente estava conversando muito sobre a qualidade da relação terapêutica que só existe nesse tipo de relação, que não existe com amigos e famílias e colegas, e como algumas pessoas têm vergonha, falando da vergonha aí, de procurar terapia, porque elas sentem que elas estão pagando para alguém gostar delas ou para alguém ouvi-las. Mas a tipo da relação que se estabelece na terapia, primeiro ela é feita de forma qualificada, baseada em experiência e conhecimento, e ela não é um tipo de relação que pode ser reproduzido nas suas outras relações. Não adianta esperar que outras pessoas consigam construir com você o tipo de relação que você vai ter com o seu terapeuta, porque não é igual, né? Nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem melhor amigo, BFF do resto da vida. Então, se você precisar de ajuda, procure ajuda, porque eu sinto que no tema da vergonha, o trabalho em relação, ele é o que tem a maior potência de transformação. Porque a gente conseguir se observar também na presença do olhar do outro, e não se esconder no nosso casulo de inadequação. E me contem aqui se faz sentido isso para vocês, como é que receber elogios na vida de vocês, se vocês percebem a vergonha, enfim. Eu gosto muito de ouvir e compartilhem com quem vocês acham que pode fazer sentido. Beijos.